Quantas vezes na vida deixamos o maior talento passar sem sequer perceber? Esta é a história de Henrik Larsson, um atacante sueco que jogou ao lado de três dos futebolistas mais icônicos da história: Ronaldinho, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Sua confissão sobre o argentino é tão reveladora quanto irônica, porque Larsson foi um dos muitos que não viu a tempestade que um adolescente tímido iria desencadear no futebol mundial. Larsson chegou ao Barcelona em julho de 2004, vindo do Celtic de Glasgow, onde havia sido uma verdadeira lenda. Com 242 gols em 315 partidas pelos escoceses, o sueco chegou ao Camp Nou como um atacante experiente de 32 anos, com a missão de levar gols e liderança veterana a um projeto que Frank Rijkaard estava construindo. O Barça daquela época tinha um rei indiscutível: Ronaldinho Gaúcho, o brasileiro que havia devolvido o sorriso ao clube depois de anos sombrios. Nesse contexto brilhante, em que Ronaldinho era um mágico absoluto, que fazia o Camp Nou dançar a cada toque, surgiu um garoto de apenas 17 anos, magro, tímido, com rosto de criança e um pé esquerdo que ainda não havia mostrado todo o seu potencial. Seu nome era Lionel Andrés Messi e, embora já tivesse feito sua estreia oficial em outubro de 2004, para muitos ele ainda era apenas mais uma promessa da famosa La Masia. Henrik Larsson se lembra dele com uma mistura de nostalgia e um certo constrangimento. Durante um voo de pré-temporada, viu aquele adolescente sentado entre os jogadores do time principal e, sinceramente, deu pouca atenção. Era apenas mais um jovem tentando encontrar seu espaço em um vestiário cheio de estrelas mundiais. Porque ele teria reparado nele. Tinha Ronaldinho, Deco, Samuel Eto'o e outros craques consagrados bem ao seu lado. Mas foi nos treinos que a curiosidade do sueco despertou. Aquele garoto pequeno fazia coisas inexplicáveis com a bola, driblava veteranos como se fossem cones, acelerava com uma potência incomum para o seu porte físico e tinha um controle de bola quase magnético. Larsson, intrigado, aproximou-se de Giovanni van Bronckhorst, o experiente lateral holandês, que conhecia melhor o ambiente do Barcelona, e fez uma pergunta que hoje soa como história do futebol: quem é aquele garoto? A resposta de Van Bronckhorst foi direta e profética: é Lionel Messi. Ele pode fazer qualquer coisa com a bola. O holandês, que havia chegado ao Barça em 2003, já tinha visto o suficiente de Léo no time B e nos treinos para entender que aquele argentino não era um talento comum. Ele tinha técnica suprema, velocidade explosiva, visão de jogo e um pé esquerdo que parecia pintar obras de arte a cada jogada. No entanto, Larsson admite com honestidade que naquele momento não imaginou que Messi pudesse superar Ronaldinho. E, francamente, quem poderia culpá-lo? O brasileiro estava no auge da carreira, ganhou a Bola de Ouro em 2005. Era o jogador mais espetacular do planeta e fazia coisas que pareciam violar as leis da física. Ronaldinho era puro espetáculo, carisma transbordante, alegria contagiante. Messi, por outro lado, era silêncio, timidez, um garoto que mal falava espanhol e preferia se expressar com os pés. O que torna essa história ainda mais fascinante é que Henrik Larsson, o homem que não conseguiu antecipar a grandeza de Messi, acabou sendo uma peça-chave na primeira Champions League que o argentino conquistaria. A final de Paris, em 17 de maio de 2006, contra o Arsenal de Thierry Henry, ficou marcada na história do Barcelona como o renascimento europeu do clube. Mas houve um detalhe cruel: Messi não pôde jogar. O argentino, que vinha tendo uma temporada promissora com atuações importantes, sofreu uma ruptura do músculo posterior da coxa direita no dia 7 de março, durante uma partida de Champions contra o Chelsea. A lesão o afastou por quase 3 meses, justamente quando o Barcelona mais precisava dele na reta final da temporada. Em Paris, Messi teve de se contentar em assistir ao jogo das arquibancadas, de terno, com o coração na mão. O Arsenal saiu na frente com um gol de Sol Campbell aos 37 minutos.
e o Barça jogava com 10 homens desde os 18 minutos por causa da expulsão de Jens Lehmann. Tudo parecia perdido, até que Frank Rijkaard fez uma substituição que mudaria a história. Aos 61 minutos, Larsson entrou em campo no lugar de Van Bronckhorst. O sueco, aos 34 anos, mostrou por que era considerado um dos atacantes mais inteligentes de sua geração. Ele não marcou gols, mas suas 2 assistências foram decisivas. Primeiro, deixou Samuel Eto'o na cara do gol aos 76 minutos para o empate e 5 minutos depois colocou a bola na bandeja para Giuliano Belletti marcar o definitivo 2-1. Foi uma noite chuvosa e histórica no Stade de France. Larsson foi eleito o homem do jogo por muitos veículos de imprensa, embora oficialmente o prêmio tenha ficado com Eto'o. O sueco havia dado ao Barcelona sua segunda Copa da Europa, 14 anos depois de Wembley 1992, e embora Messi não tenha jogado, recebeu sua medalha de campeão. Aquele troféu marcou o início simbólico de uma era dourada que o argentino dominaria como ninguém. A ironia é perfeita. O jogador que não viu o talento de Messi chegar acabou sendo fundamental para lhe dar seu primeiro título europeu. O destino tem esses caprichos poéticos. A carreira de Larsson lhe permitiu ser testemunha direta de 3 gerações diferentes do futebol. No Barcelona, compartilhou o vestiário com Ronaldinho em seu melhor momento, quando o brasileiro era a personificação da alegria e da magia em campo. Depois, em sua breve passagem pelo Manchester United, entre janeiro e março de 2007, conviveu com um jovem Cristiano Ronaldo, que começava sua transformação em uma máquina de gols. 3 nomes que definem épocas, 3 estilos radicalmente diferentes, 3 formas distintas de entender o futebol. Ronaldinho era arte pura, improvisação, sorriso eterno e jogadas que arrancavam aplausos até das torcidas adversárias. Cristiano Ronaldo construiu a si mesmo como o atleta perfeito, disciplina militar, ambição sem limites e uma determinação inquebrantável de ser o melhor. E Messi? Messi era outra coisa. Léo não precisava de carisma transbordante, nem de uma personalidade avassaladora. Não era aquele que fazia todo mundo rir no vestiário, nem o que estampava capas por sua vida fora de campo. Seu futebol era puro, instintivo, quase silencioso. Enquanto Ronaldinho hipnotizava com seu sorriso e Cristiano se moldava como um guerreiro imparável, Léo simplesmente jogava. E nessa aparente simplicidade estava a sua diferença: controle absoluto, eficiência milimétrica, a capacidade de transformar o ordinário em extraordinário sem levantar a voz. Larsson pôde ver os 3 estilos de perto, treinar com eles, compartilhar momentos nos vestiários. Ainda assim, nenhum dos 3 alcançou o que Messi alcançaria: sustentar uma grandeza absoluta por 2 décadas completas, se reinventar temporada após temporada, ganhar absolutamente tudo o que havia para ganhar e seguir competindo no mais alto nível, como se cada partida fosse a primeira de sua carreira. Não é incrível pensar que alguém que teve Messi ao seu lado, que o viu treinar dia após dia, que observou seu toque de bola e sua forma de entender o jogo, não conseguiu antecipar o que estava por vir? A reflexão é inevitável e nos leva a uma verdade desconfortável. Muitas vezes não sabemos reconhecer um talento excepcional, até que seja tarde demais. Messi não se encaixava no molde tradicional da superestrela. Não tinha uma presença física imponente, não era extrovertido nem midiático, não buscava os holofotes fora de campo. Em uma época em que o futebol já era dominado por personalidades enormes e egos gigantescos, Léo era a antítese: pequeno, reservado, quase invisível quando não tinha a bola nos pés. Larsson admite isso, publicamente. E nessa confissão há uma lição universal. Quantas vezes na vida, em qualquer área, subestimamos a pessoa silenciosa, aquela que não faz barulho, que trabalha-se em silêncio, enquanto outros roubam a cena? Quantas vezes deixamos o verdadeiro talento passar porque ele não vem embalado do jeito que esperávamos? A história de Larsson e Messi é um lembrete poderoso.
Nunca subestime quem parece quieto, quem não busca protagonismo, quem simplesmente faz o seu trabalho com excelência, porque essa pessoa pode acabar sendo a maior de todas. Hoje, quase 2 décadas depois daquele primeiro encontro em um voo de pré-temporada, Lionel Messi é o símbolo eterno do Barcelona, campeão do mundo com a Argentina no Qatar 2022, o único futebolista da história com 8 bolas de ouro, o maior artilheiro da história do Barça com 672 gols, campeão de 4 Champions League e o homem que literalmente redefiniu o que significa ser um futebolista. Seus números são astronômicos, mas não contam toda a história. Messi mudou a forma como entendemos o futebol. Ele mostrou que não é preciso medir 1,85 metros nem ter um físico de super-herói para dominar o esporte mais popular do planeta. Provou que técnica, inteligência e talento natural podem superar qualquer limitação física. Ensinou que a grandeza não precisa de gritos nem gestos exagerados, que a verdadeira liderança se exerce pelo exemplo e com os pés. E o mais impressionante de tudo é que, mesmo aos 37 anos e jogando no Inter Miami da MLS, ele segue competindo, segue provando, segue mostrando aquela fome insaciável que o caracteriza desde a adolescência. Ele venceu a Copa América de 2024, seu terceiro título com a seleção argentina em 3 anos, consolidando seu status como o maior da história. Henrik Larsson se lembra dele como aquele garoto tímido que estava apenas começando. E nós o vemos como o jogador que mudou para sempre a história do futebol. Larsson teve o privilégio de presenciar o nascimento de uma lenda, mesmo sem saber disso na época. Esta história nos deixa uma pergunta fundamental. Não é a melhor prova de que o futebol sempre guarda surpresas e de que o verdadeiro talento prevalece, mesmo quando no início ninguém o enxerga? Larsson, um atacante brilhante que jogou nos melhores clubes da Europa, não conseguiu antecipar o que aquele adolescente argentino faria. E se ele não conseguiu ver, quantos outros também não viram? A confissão de Henrik Larsson não é apenas uma anedota curiosa do passado. É um testemunho do momento exato em que o futebol estava prestes a mudar para sempre. É a prova de que Messi não chegou com fanfarra, não chegou anunciado como o Messias, não chegou com um cartaz dizendo "Eu sou o maior da história". Ele simplesmente chegou, calçou as chuteiras e começou a jogar. E ao fazer isso, reescreveu cada página do livro do futebol. Hoje, quando vemos as imagens daquele Messi jovem ao lado de Ronaldinho, quando lembramos de seus primeiros gols pelo Barcelona, quando revisamos sua carreira meteórica, a pergunta de Larsson ressoa com ainda mais força. Quem é aquele garoto? A resposta é conhecida pelo mundo inteiro. Ele é simplesmente o maior futebolista de todos os tempos. E você, o que acha dessa confissão? Te surpreende que até jogadores experientes como Larsson não tenham conseguido antecipar a grandeza de Messi? Você acha que esta é a melhor demonstração de que Léo superou todas as expectativas possíveis? Deixe sua opinião nos comentários, porque quero saber o que você pensa sobre essa história que mistura humildade, talento e destino. Se você gostou deste relato, que mostra o lado humano e épico do futebol, inscreva-se no canal para continuar descobrindo mais histórias fascinantes, porque o que vem a seguir é ainda mais emocionante.